Então vamos dar início aos trabalhos. Em nome de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária de 2023. Quero saudar os colegas vereadores, funcionários da Câmara, assessora jurídica e a todas as pessoas aqui presentes que nos assistem. Em especial o pessoal que está aí, Cebolinha, sua filha Isadora, Ney Melcho e a Jaque, que está participando hoje da sessão. Ata da 30ª sessão ordinária de 2023. Está em discussão a ata. Nada a discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário levando-se. Aprovado por 8-0. 7-0. Peço para o vereador Eneida Zucchetto Lázaro ler uma passagem da Bíblia para meditação. A honra do homem depende de Deus. Quando foi chegando perto da morte, Matias disse aos seus filhos: agora a insolência e o ultraje estão tendo muita força. É um tempo de destruição e ódio violento. Portanto, meus filhos, cuidem de cumprir a lei com zelo e deem suas vidas para defender a aliança de seus antepassados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ordem do dia. Moção de repúdio número 001/2023 da vereadora Eneida Zucchetto Lázaro. Peço para a assessora ler. A vereadora que a subscreve, no uso de suas atribuições legais, depois de ouvido do plenário e merecida aprovação, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe moção de repúdio à ADPF 442, que prevê a discriminação do aborto até a 12ª semana de gestação. Justificativo. Não podemos aceitar com naturalidade a inversão de ordem dos direitos fundamentais, tornando legal um crime em nome da alegação da liberdade de decisão da mãe, esquecendo-se do direito à vida de um ser humano indefeso dentro do útero. Na Constituição Federal, nos direitos e garantias fundamentais, em seu artigo 5º, estabelece como um dos seus princípios o direito inviolável à vida, sendo o primeiro a ser citado no artigo: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes ao país a imobilidade do direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo através de regulamentação legal em toda a sua dimensão e amplitude. O Código Civil diz que a lei põe em salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Não é aceitável que seja tornado legal um ato covarde em que a mulher, emocionalmente abalada por uma gravidez não planejada e num ato de desespero, sinta-se permitida cometer um crime contra a vida de seu filho e, consequentemente, a sua própria. Entre vários artigos científicos, podemos citar o qual revisou 22 estudos sobre o efeito do aborto na saúde mental feminina. A conclusão foi que no risco das doenças mentais é 81% maior em mulheres que fizeram um aborto. Mulheres que abortam têm 34% mais chance de sofrer ansiedade, 37% mais de depressão, 110% de risco de se tornarem alcoólatra e 115% mais risco de tentarem suicídio. Portanto, é preciso que seja dado mais ênfase em prevenção de concepção para não ser necessário chegar ao extremo de decidir quem terá direito a nascer ou morrer. Está em discussão. Peço a palavra. A palavra, vereadora Eneida. Eu não poderia... boa tarde a todos. Quero saudar o presidente Jucemar, os demais colegas vereadores, assessores, aos que se fazem presente e aos que nos assistem. Eu não poderia deixar de me manifestar num assunto tão delicado quanto esse, porque a gente está ouvindo lá de cima que está quase que galopante isso, né? E está preocupante também. Então, eu fui pesquisar qual a alegação daqueles que são a favor do aborto e também de quem é contra. Eu acho que não se trata de religião, né? Em todos os artigos
publicados, todos os estudos comprovam que isso não é bom para a mulher. Na alegação de quem é a favor, eles alegam que é um direito à liberdade feminina. Mas, direito à liberdade feminina, eu acho que essa liberdade tem que ser vista antes de chegar na concepção, né? Porque, alegando essa liberdade feminina, nós estamos esquecendo de um feto que já está pronto ali, né, que já está concebido, é uma vida, e nós não estamos pensando no direito da vida desse feto, né? Então, eu acho que é uma alegação muito frágil para simplesmente colocar na mão da mulher a decisão. É claro que seria necessário rever a questão da criminalização em cima da mulher. Eu acho que teria, eu penso, entendo, né, essa é a minha opinião, que deveria ter também para o parceiro, porque em alguns estudos que eu pesquisei, muitas tomam essa decisão porque o parceiro não quer. Então, quer dizer, ela tem uma certa pressão para tomar essa decisão também. Então, eu quero pedir licença para vocês que, de vários estudos que eu pesquisei, eu tirei um trechinho aqui que eu quero ler para vocês e depois eu vou concluir, né? Por que eu estou dizendo isso? Além do que já foi dito aqui dos estudos naquelas mulheres que fizeram o aborto, e é um detalhe que esse estudo foi em países que há permissão para o aborto, né? Porque naquele momento que a mulher se descobre grávida, uma gravidez que não é planejada, muitas vezes é adolescente, se vê sozinha, será que ela teria condições de tomar essa decisão? Né? Eu entendo que essas questões deveriam ser debatidas, e não a descriminalização do aborto, simplesmente tirando a vida do feto e sem ter essa questão aí, porque, por exemplo, naquele momento frágil que a mulher está passando, se ela não tem o apoio do parceiro, se ela está sozinha, se vê grávida, será que ela tem condição de tomar a decisão certa? E se ela tomar a decisão de abortar, sendo permitido, que aí se torna corriqueiro, quer dizer, né, quando vê, as nossas crianças vão estar achando que é normal tirar um feto, né, como, por exemplo, alguém que vai lá tirar uma vesícula, né, hoje em dia é natural a gente dizer, vou ter que tirar minha vesícula. Será que é natural a gente ouvir dizer, vou lá tirar meu filho? Então, eu acho que as coisas ficam muito banalizadas, parece que a gente virou máquina. Então, eu vou ler aqui um trechinho de um dos estudos que eu achei assim que dá uma explicação muito interessante. Nos Estados Unidos, a legalização do aborto aconteceu em 1973. Em alguns estados, até hoje, não é liberado, em outros foi liberado por um tempo e foi criminalizado novamente. Então, assim, dados do estudo do Guttmacher Institute mostram que nos primeiros anos após a legalização, o número de abortos realizados por jovens entre 15 e 17 anos aumentou, mas foi seguido de estabilidade. A partir do final da década de 1980, observou-se um declínio constante e acentuado. Em 2016, essa taxa caiu para 4 a cada 1.000 mulheres, quando anteriormente era de 17 a cada 1.000 mulheres. Paralelamente, a taxa de gestação entre jovens com menos de 20 anos
apresentou uma queda constante, ou seja, a gravidez na adolescência foi reduzida e as mulheres passaram a engravidar mais tardiamente. Os números mostram uma tendência observada em quase todos os países que legalizaram o aborto e revelam que as medidas direcionadas ao planejamento familiar e saúde reprodutiva são essenciais para os resultados observados a longo prazo. Isso são palavras do estudo, tirado exatamente como está lá no estudo. Então, eu pergunto para vocês, por que o Brasil precisa passar por um erro, talvez, porque esses países já chegaram à conclusão que é melhor prevenir e conseguiram prevenir. Então, não seria melhor ter mais investimento na prevenção, na educação sexual, nos métodos preventivos, né? Nas famílias cada vez mais cedo, começar com a educação sexual nas escolas? Eu acho que se evitaria muitas mortes, muitos transtornos emocionais. Por isso, eu peço o apoio de vocês, aprovando esse repúdio. Muito obrigada. Continue discussão. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário levando. Aprovado por 7-0. Temos o projeto de lei do Executivo número 1896/2023. Peço para a assessora ler. Dispõe sobre o pagamento, no exercício de 2023, de diferença remuneratária aos servidores que especifica para o cumprimento dos pisos de enfermagem na extensão do quanto disponibilizados pela União ao município, a título de assistência financeira complementar. Justificativa. Temos que, após julgamento no plenário virtual da ação direita de inconstitucionalidade ADI no 7222, o Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 2, referendou a decisão monocrática do Ministério Luiz Roberto Barroso, de 15 de maio de 2023, que restabeleceu o piso salarial nacional de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, de que trata a lei número 14.434, de 4 de agosto de 2022, com a ressalva de que os valores devem ser pagos por estados, municípios e autarquias somente nos limites dos recursos repassados pela União. Nos termos disposto no artigo 15 da Lei número 14.434, de 4 de agosto de 2022, acrescido na Lei Federal número 7.498, de 25 de junho de 1986, o piso salarial nacional dos profissionais na área da enfermagem dos estados, do Distrito Federal e dos municípios de suas autarquias e fundações para a carga horária de 44 horas semanais ficou fixado no valor de R$ 4.750 mensais para o enfermeiro e R$ 3.325 mensais para o técnico de enfermagem. A fim de garantir os valores dos referidos pisos acima dispostos, estamos propondo ao presente projeto de lei que autorize o pagamento de um completivo salarial aos profissionais da área da enfermagem, vinculados à administração direta do município de Lagoa Bonita do Sul, que percebem como vencimento ao salário básico um valor abaixo do piso salarial nacional estabelecido. Serão beneficiados por esta lei todos os servidores ocupantes no cargo de técnico de enfermagem, eis que a servidora efetiva e a servidora contratada temporariamente no cargo de enfermeira percebem valores superiores ao piso fixado. Observe-se ainda o contido no presente projeto de lei, que dispõe que terá direito ao pagamento do completivo salarial o profissional de enfermagem e que este não altera o valor no vencimento e dos salários dos cargos, e não servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem, sendo considerada devida aos servidores somente depois do efetivo repasse pela União ao município, dos valores de assistência financeira complementar que lhe compete. Destacamos que o valor devido a cada servidora é advindo de um sistema de informações solicitadas mensalmente pelo Ministério da Saúde. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação em caráter de urgência pelos nobres vereadores desta Casa. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, examinam parecer no sentido de ser possível discussão e votação pelo plenário, pois atende-se a requisitos legais.
Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros dessa comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível discussão e votação pelo plenário, pois atende aos requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário levando-se. Aprovado por 7 a 0. Temos o projeto de lei do Executivo número 1898/2023. Peço para a assessora ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, um professor de ciências e da outras providências. Justificativo. Senhores vereadores, segundo solicitação da Secretaria de Educação, se faz necessária a contratação temporária de um professor de ciências para que possamos atender a demanda até o fim do ano letivo de 2023. Destacamos que a professora contratada para a função pediu exoneração. Assim, se faz necessária a presente contratação para que possamos preencher o quadro de professores e atender os alunos da rede municipal. Salientamos que a vaga é temporária, pois a professora titular do cargo se encontra afastada em licença interesse. No mais, importante ressaltar que a contratação irá observar o processo seletivo simplificado realizado pelo município, e em não havendo interessada a ordem classificatória do concurso público realizado. Pelo exposto, senhores vereadores, consideramos demonstrada a necessidade da contratação temporária proposta nesse projeto de lei, para o qual solicitamos a aprovação de vossas excelências. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros dessa comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível discussão e votação pelo plenário, pois atende aos requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros dessa comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível discussão e votação pelo plenário, pois atende aos requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada a discutir. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário levando. Aprovado por 7 a 0. Temos o projeto de lei do Executivo número 1899/2023. Peço para a assessora ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, um professor de português, inglês e da outras providências. Justificativo. Senhores vereadores, segundo a solicitação da Secretaria de Educação, se faz necessária a contratação temporária de um professor de português e inglês para que possamos atender a demanda até o fim do ano letivo de 2023. Destacamos que a professora contratada para a função pediu exoneração. Assim, se faz necessária a presente contratação para que possamos preencher o quadro de professores e atender os alunos da rede municipal. Salientamos que optamos por realizar a contratação temporária, pois esta é a mais célere e os alunos estão sem aula. Mas, desde já, informamos que vamos providenciar a nomeação do professor efetivo para a vaga. No mais, importante ressaltar que a contratação irá observar a ordem classificatória do concurso público realizado. Pelo exposto, senhores vereadores, consideramos demonstrada a necessidade da contratação temporária proposta pelo projeto de lei, para o qual solicitamos a aprovação de vossas excelências. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende aos requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende aos requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Eneida. Cumprimento a todos novamente. Então, muitos podem estar se perguntando, né? Houve o concurso agora há pouco tempo, e por que não chamado concurso? Mas devido aos trâmites que tem com prazos, né? Para nomear alguém, esse tempo, então, as crianças perderiam, né? Ficariam sem professor. Então, por isso, essa contratação imediata. Então, por isso que meu voto é favorável. Continue em discussão. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário levando-se. Aprovado por 7 a 0.
Período das explicações pessoais. Cada vereador tem 5 minutos. Nada mais a discutir e apreciar. Dou por encerrada a sessão. Agora passo a palavra para a vereadora Eneida Zucchetto Lázaro, que realizará a entrega da moção de conhecimento e aplausos aprovado na última sessão ordinária à Associação Cultural de Lagoa Bonita do Sul. É com imensa alegria que nos reunimos para homenagear os representantes dos Cavaleiros de Lagoa Bonita do Sul, os senhores Ejair Melchor e Jurandir Maciel, bem como a senhorita Isadora Maciel, que no dia 19 de agosto estiveram participando da 74ª edição de geração e distribuição da chama crioula, a qual foi acesa no município de Cristal, em frente à casa onde viveu o general Bento Gonçalves, líder da Guerra dos Farrapos. Ao longo de 4 semanas, a chama foi distribuída para as 30 regiões tradicionalistas do Estado. Da 14ª região tradicionalista, a qual Lagoa Bonita pertence, acompanharam a centelha da chama até os seus municípios 70 cavaleiros, entre eles Ejair Melchor, Jurandir Maciel e Isadora Maciel. Estiveram presentes no dia do ato do acendimento da chama crioula os senhores Robson Moraes e Celso Lucchesi. Registramos nosso agradecimento também a estes cidadãos lagobonitenses. Segundo o movimento tradicionalista gaúcho, este ato simboliza a coragem, a união dos povos e o sentimento de pertencimento do gaúcho às tradições, e se repete anualmente desde 1947. Naquele ano, a Liga de Defesa Nacional, presidida pelo Major Darcy Vignoli, incluiu na programação da Semana da Pátria o translado dos restos mortais do general Farroupilha Davi Canabarro, de Santana do Livramento, para Porto Alegre. Surgiu então a ideia da formação de um piquete de gaúcho para montar guarda à urna mortuária. Sob a liderança de Paixão Cortes, foi formado o Piquete da Tradição, também conhecido como Grupo dos 8, integrado por Antônio João de Sá Siqueira, Fernando Machado Vieira, João Machado Vieira, Cilso Araújo Campos, Ciro Dias da Costa, Orlando Jorge de Grácia, Ciro Dutra Ferreira e João Carlos Paixão Cortes. Próximo da meia-noite do dia 7 de setembro de 1947, chegando o momento da extinção do fogo simbólico da pátria, Paixão Cortes retirou uma centelha e acendeu aquela que seria a primeira chama crioula. Desde então, todos os anos, a chama crioula percorre os 497 municípios do Estado, sob a responsabilidade dos cavaleiros, até o dia 20 de setembro, quando seu fogo é extinguido. Por isso, queremos registrar nosso agradecimento a vocês que estiveram representando o nosso município e mantendo viva essa tradição. Nosso muito obrigada. Agora passo a palavra para a entidade. Alguém de vocês quer dar a palavra ali? Está à disposição. Quer vir na... Vem até a tribuna ali.
Então, eu convido vocês a passarem aqui para receberem a moção. Finalizamos esse ato e desejamos uma boa noite a todos.